Bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação aqui do Itaú. E hoje a conversa é especial. A gente vai além dos números e produtos para conhecer a trajetória de Thomas Lu, economista-chefe da Itaú Asset. Quando ele esteve conosco pela primeira vez, o Thomas acabava de assumir essa posição. De lá para cá, muita coisa mudou, da economia ao mercado. Mas será que a forma do Thomas liderar o time de macroeconomia do Itaú também mudou? É isso que a gente vai descobrir por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a construção do time, os desafios atuais e a sua visão para o futuro. Thomas, bem-vindo ao Mind Asset. Obrigado, Isa. Obrigado pelo convite. 3 anos já, né? Passa rápido. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Thomas, eu queria começar falando um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Por que você escolheu a economia? Conta um pouquinho para a gente das suas inspirações. Nossa, é uma história longa, mas a inspiração da minha vida profissional, eu acho que ela remete ao meu pai. A um nível mais fundamental, dois valores que eu carrego sempre comigo, né? O primeiro é sempre se esforçar, porque você estiver fazendo, fazer com esforço, né? Não ser preguiçoso, não fazer mal feito, trabalhar duro, né? Isso eu aprendi com meu pai. Ele é um imigrante de Taiwan, simplificando ao extremo a história dele. Ele chegou no Rio de Janeiro com 17 anos, pouco antes de fazer 18, uma mochila com algumas coisas para vender e $10, que ele diz, né, equivalente a $10. E ele diz que ele só sabia falar 2 palavras em português, que era hotel barato. E aí ele pegou um táxi, levou ele para um hotel, o hotel custava $2 por noite, e ele ainda chocado. Ele vendia de porta em porta sem saber falar nada. Assim, tem algo do tipo, ele conta que uma vez ele foi na casa de um estranho, né, mostrou os produtos dele. Esse estranho gostou das coisas e falou assim, pô, volta em 8 dias. Aí meu pai anotou um endereço, anotou a casa, voltou lá em 8 dias, mostrou de novo e falou, hoje ele vai comprar, né? Aí ele olhou e falou assim, legal, volta em 8 dias. Aí meu pai foi conversar com o Patrício e foi perguntar para ele o que acontece no Brasil de 8 dias, né? Por que não é 7, ou 5, ou 14, ou um mês, né? E ele falou assim, não tem nada que acontece de 8 dias, né? Aí o outro brasileiro perguntou para ele, será que ele não falou volta em outro dia? Aí meu pai falou assim, volta, isso mesmo que ele falou, né? Volta em outro dia, né? E aí ele falou, o que quer dizer isso, né? E aí o cara falou, quer dizer que ele não vai comprar nunca, né? Mas assim, esse tipo de trajetória, ela sempre me inspirou muito. Eu sempre soube dessa história do meu pai, mas o dia que realmente, eu acho que caiu a ficha do que meu pai tinha feito, foi quando eu tinha mais ou menos a mesma idade dele, 17 para fazer 18. Eu estava em um almoço na casa de uma senhora, que depois eu fui saber o contexto daquele almoço, mas eu perguntei, a comida estava excelente, né? E no meio da conversa eu perguntei para o meu pai, meio que de bobeira, pai, qual foi a comida mais gostosa que você já comeu? E meu pai é uma pessoa viajada, eu achei que ele ia responder algum restaurante com estrela Michelin em algum lugar do mundo, né? E ele falou, quando eu cheguei no Brasil com $10, tinha $2 por noite, eu sabia que se eu não comesse e só usasse aquele dinheiro para o hotel, eu tinha 5 dias antes de ir para a rua, a não ser que eu começasse a vender alguma coisa. E aí ele falou assim, nesses primeiros dias eu comi pão e água. Acho que não era água, era aquele refresco amarelo que vende em padaria, né? E aí ele falou assim, no terceiro dia, quando eu percebi que eu estava conseguindo vender e juntar algum dinheiro, ele falou assim, eu comprei um frango na padaria, eu comi ele inteiro. E ele falou, foi a melhor refeição que já fiz na vida, e se eu fechar os olhos eu consigo sentir o cheiro. E foi aí que coisa que marcou bastante, né? Que eu senti, né? Assim, meu pai sempre trabalhou duro, não sou eu, né? E ele falava, você tem um privilégio que eu não tenho, né? Não toma isso tudo como dado. Escola, cursinho de computação, cursinho de inglês, isso tudo que você não toma como dado. Isso é um privilégio que eu não tive, né? Então eu sempre sentia a obrigação moral de me esforçar em tudo que eu fazia. Eu acho que o segundo ponto que também eu acho que qualquer pessoa deveria ter, além de trabalhar com muito esforço, também vem do meu pai, da mesma história dele, que é ser uma pessoa boa, ajudar os outros nesse processo, né? Porque ele conta, assim, a vida não era fácil. Meu pai tinha 2 camisas, uma para frio e uma para calor. E aí no verão do Rio de Janeiro, ele usava uma, ficava suado, tinha que botar para lavar, eu usava outra. A camisa para frio ele usava. Ele falou que é difícil, algumas vezes você pensa em desistir. Tem muita gente que tomou um atalho, né? Tomou um caminho mais curto. E o meu pai fala que teve uma situação que ele já estava quase desistindo, esgotado, e a pessoa abria uma porta, ele batia uma porta, a pessoa abria e falava assim, meu filho, vem cá, você vai comer. Puxava ele pela mão, sentava ele na mesa, trazia um copo de suco, um prato de comida, arroz, feijão e bife, meu filho, você vai comer. Meu pai, não, só quero não, meu filho, você vai comer. E eu acho que assim, se não fosse essas pessoas, meu pai fala, você não estaria aí.
ela teria desistido. Né? Acho que não tem problema, as pessoas ajudam as outras pessoas. As pessoas ajudam principalmente pessoas que elas sabem que um dia tem condição de retornar o favor. Não tem nada de errado, tem um nome para isso, se chama networking. Não tem nenhum problema fazer networking. O problema é que se as pessoas só fizessem isso, ninguém jamais ajudaria meu pai, ninguém jamais ajudaria um menino, 17 anos, mal vestido, suado, né? E falava assim, não, vem cá, você vai comer um prato de comida. E por acaso, aquele almoço que eu estava, era uma senhora que tinha feito isso com meu pai. E um dia, né, assim, eu não quero expor a família, né, a senhora inclusive já faleceu, né, mas um dia quando ela ficou viúva, ela teve um problema com o apartamento, talvez fosse perder o apartamento e meu pai ajudou ela. E é engraçado, né, como assim, mesmo ela sem esperar, a vida dá voltas, né, eu acredito nisso, né, você colhe o que você planta. Mas enfim, da história do meu pai, eu tiro essas duas coisas, qualquer coisa que você fizer, você faz direito. E seja uma pessoa boa. E falando um pouquinho, né, da economia, como é que a economia entrou na sua vida? Fala um pouquinho dessa sua trajetória. Essa foi aleatória, tá? Essa assim, eu por muito pouco não fui um engenheiro de produção da USP. Quando eu estava no vestibular, eu queria fazer engenharia de produção. Eu queria vir para São Paulo, naquela fase mais revoltada, quero morar sozinho, né? E fiz e passei. Eu me lembro que eu ia fazer o vestibular da PUC apenas de teste. Eu queria dar uma testada de como ficaria a minha posição relativa. E por acaso, assim, como o objetivo era só fazer um teste, eu tentei buscar o curso que era mais concorrido na PUC, que não era o de engenharia, era de economia. Inclusive, eu me lembrava do meu pai ter falado assim no jantar e falar assim, caramba, olha só isso aqui, que doideira, né? Esse plano real, sabe? Né? Um bando de economistas bons conseguem bolar alguma coisa que de repente acaba com a inflação, só usando o intelecto, né? Assim, esse cara deve ser muito inteligente. E foi uma coisa que me chamou a atenção, a economia da PUC, os professores de economia da PUC, né? E aí quando eu me lembro direitinho, assim, estava me inscrevendo para o vestibular da PUC e eu falei assim, não vou botar engenharia, vou botar economia, porque isso aqui é um teste, eu não vou cursar essa faculdade, eu vou para São Paulo. Aí assim, besteira, né? Aí você conhece alguém, não sei o que, e fala, você quer saber? Acho que vou ficar no Rio. Aí todos os seus planos mudam porque você conhece alguém, né? Mas aí acabei virando economista da PUC. Eu tinha ganho bolsa também, então acho que isso foi um estímulo a mais, né? A PUC era uma faculdade privada, mas a importância aí que se dá bolsa, né? Uma coisa bem aleatória. Eu poderia ser um engenheiro e talvez acabar no mercado, né? Mas... Que coisa, né? De um teste para uma posição tão relevante, né? Hoje em dia. Você fez um doutorado também, né? Eu fiz um doutorado. Eu sempre fui um aluno muito aplicado, né? E isso sempre abriu muitas portas, né? E uma das portas que se abriram foi a do professor já falecido, Dionísio Dias Carneiro, né? Que ele foi o meu mentor, né? Assim, eu virei economista aprendendo com ele, né? E na época que eu estava me formando, na verdade eu me formei, trabalhei um ano e depois que eu fui para o mestrado e ele foi direto para o doutorado, tá? Na época que eu estava me formando, era a época mais ou menos da crise asiática, aquele período que vai de 97 até 2000, né? E era um período que ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, porque tinha umas economistas que, em tese, tinham feito tudo direito, investido em saúde, educação, eram os tigres asiáticos, e elas estavam sendo atacadas, né? Estavam sofrendo um ataque especulativo, né? E eu me lembro de passar a semana inteira tentando entender o que estava acontecendo, para tentar entender os próximos passos, as consequências, né? E o Dionísio era consultor, né, de um lugar que eu trabalhava, e ele vinha e me explicava um pouco o que ele achava. E eu não sei se você já teve alguma sensação assim de passar muito tempo pensando em um problema, não conseguir achar a solução, e alguém vem te falar assim, poxa, deve ser isso. E às vezes é de uma obviedade tão grande depois que você ouve que você fica irritado consigo mesmo e fala assim, caramba, como é que não... É simples, né? Mas eu jamais consegui chegar lá. E aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, cara, como é que você consegue chegar nessas coisas? A gente passa a semana inteira aqui discutindo, né? Aí ele veio falar, olha, o meu treinamento é diferente, né? Eu continuei estudando e o meu treinamento é de responder perguntas, né? Tanto que a tese de doutorado, para você se formar, né? Você tem que responder uma pergunta que não tem resposta até o momento, né? E você aprende a estruturar, ele falou, as perguntas, as questões, ele falou assim, olha, eu fiz um mestrado, depois eu fiz um doutorado, né? Mas o meu treinamento foi outro, né? E não esse. E aí ele perguntou, depende do que você quer da sua vida, você é um cara mais curioso, quer saber como as coisas funcionam, ou você prefere, né, que alguém te diga como elas funcionam e tentar aplicá-las, né? Assim, cada trabalho tem o seu grau de desafio e depende do que você acha, ou o tipo de pessoa que você é. E aí eu acabei no mestrado. O mestrado, você começa a aprender a fazer as perguntas direito, né? Ainda não tem resposta. No doutorado eu acabei aprendendo a responder algumas perguntas.
Acabei virando professor, porque eu gostei, né? Eu gostava de fazer pesquisa, eu fui pesquisador, publiquei artigo, né? Eu gostava dessa vida de professor. E aí, enfim, aí a caso destino, acabei aqui no mercado, né? Thomas, então falando um pouquinho, né, dessa época que você esteve nos Estados Unidos, você comentou que você deu aula, conta um pouquinho como é que foi esse processo, depois de voltar aqui para o Brasil também. Eu gosto muito da aula, eu gosto muito de ser professor e pesquisador, né? Eu gosto muito de ajudar a formar pessoas. Acho que é muito gratificante, né, esse contato e você ver as pessoas se tornando melhores economistas, no caso da pessoa de economia, né? Só que eu casei com a minha esposa americana e como funciona o trabalho lá, né? Você, quando entra numa universidade, você tem o que chama tenure track, que é um período de 7 anos para você fazer pesquisa, você é julgado basicamente pelas suas pesquisas. E se as suas pesquisas têm uma qualidade suficiente, você ganha estabilidade. Essa estabilidade, em tese, te protege, por exemplo, de influência política sobre a sua pesquisa, né? Um presidente vai lá e fala assim, eu não gosto da pesquisa do Thomas, que diz que não sei o que, e vai contra as minhas políticas, então corta o funding dele, né? Eu trabalhava numa universidade pública. Então a estabilidade existe por causa disso, mas você só ganha se a sua pesquisa passa de um nível mínimo de qualidade. Eu fiz esse tenure track, eu ganhei estabilidade lá na universidade que eu dava aula, né? E aí eu resolvi tirar uma licença para vir para o Brasil, para minha esposa conhecer melhor a minha cultura, né? E aí eu fui trabalhar numa asset de uns grandes amigos meus, né? Alguns da faculdade, e fazendo as contas, eu acho que a gente deve ter engravidado do nosso primeiro filho na semana que a gente chegou, e de acidente. E é por isso que ele é gente boa, as pessoas dizem, né, que o filho de acidente ele é sempre gente boa, meu filho é gente boníssima. E aí, nessa hora, eu percebi que eu queria criar ele no Brasil. Que a cultura americana é uma cultura tão forte que ele, né, crescesse lá, ele ia ser 90% americano e 10% brasileiro, né? E eu queria que ele fosse 50% brasileiro, pelo menos. E aí... resolvi ficar. Aí da Ventor eu fui para Verde, trabalhei com o Luiz Stuberger, que é uma outra influência grande que eu tenho, tá? Talvez seja meu pai, o Dionísio e o Luiz Stuberger. E aí surgiu essa vaga aqui em 3 anos atrás, né? Enfim, cá estou. E falando um pouquinho desses dois lados, né? Para você, quais são as diferenças entre o universo corporativo, né? E essa fase de acadêmico, o que você considera assim de grandes diferenças? Muita gente me pergunta, né, especialmente aluno assim que vou para o mestrado, não vou mestrado, vou mestrado, vou trabalhar, vou para o doutorado, né? Qual é a diferença da vida acadêmica para a vida profissional? O que eu posso dizer, assim, existe um certo preconceito na academia de que o trabalho no mercado ele é de um nível mais baixo, né? Intelectualmente falando, eu acho que é igual, ou talvez um pouco mais, as suas diferenças só, eu diria que são as seguintes, né? É como se a academia fosse maratona e o mercado fosse corrida de 100 metros, uma atrás da outra, né? A qualidade do que... O economista, ele vai lá e dá sua opinião, olhando o que está acontecendo, essa é a minha opinião. Tá? Se você é um acadêmico, você tem todo o tempo do mundo para fazer a sua resposta. Mas tenha certeza de que você checou todos os ângulos, que você testou todas as outras hipóteses alternativas e que você tem certeza do que está falando. Aí você vai lá e publica um paper. Você tem o tempo que você quiser, mas só abre a boca com certeza. Aqui é o contrário. Aqui assim, olha, hoje o tema relevante é isso. É tarifa. Choque de oferta porque teve uma invasão na Ucrânia. É pandemia. E olha só, a gente tem que tomar uma decisão porque a gente tem que fazer o melhor para o cliente. A gente não fazer nada é tomar uma decisão. Você fala assim, olha, me dá até o fim do dia para dar a resposta e não faz nada. Isso é uma decisão. Se ela for decisão errada, você pode perder muito dinheiro do seu cliente, né? Uhum. Então você tem que ter você tem que se treinar a dar a melhor resposta possível com o conjunto de informação que você tem naquele momento, né? E ir atualizando essa resposta. Tá? Mas assim, é altamente desafiador. São desafios diferentes. São desafios diferentes. Intelectualmente fascinante todos os dois. E, Thomas, falando ainda de desafios, né? Você chegou na Asset em 2022, eu acho que muita coisa mudou de lá para cá. E quando a gente fala de tecnologia, tem uma tecnologia que está muito presente agora, né? Que é a inteligência artificial. Como é que tem sido esse período, né? Quais mudanças, né, você notou de lá para cá? E o que você considera que tem de mudança daqui para frente quando a gente fala, né, de IA e de futuro? Tem muitas mudanças, né? De largada, as mudanças principais que a gente implementou e estamos implementando esse mês. Tá? E claro, né, no seu papel como economista, né, chefe, assim. A gente produz ainda muito material.
E a inteligência artificial ela é muito boa de comunicar. Resume esse material, sei lá, pega os pontos principais, transforma isso em um relatório só bullet points, transforma isso num texto em inglês, em espanhol, em qualquer coisa. Ele é muito bom de fazer esse resumo, né? Que cada vez mais os economistas se concentram em análise, né? Coisas que a gente já ensinou, parte da rotina de um economista é acordar, ele é todo o jornal, decidir o que é relevante ou não, ver como isso impacta as suas visões. Eu acho que fiquei um pouco mais cauteloso aqui, eu acho que, né, acho que o Banco Central vai cortar os juros mais cedo do que eu esperava, enfim, né? E aí depois comunicar isso para um monte de time. A rede neural já ajuda a fazer essa seleção de artigos que são relevantes, a gente consegue treinar ele, e a gente consegue treinar ele para se comunicar. A análise ainda é quem faz os economistas. Pode vir um dia que ele vai substituir a análise, né? E aí talvez os economistas percam o emprego. Eu acho que não, ainda, né? Porque eu percebo que num mundo onde a informação é abundante, assim, acho que não tem uma forma mais elegante de falar isso assim, mas você ainda vê um monte de estupidez no mundo, né? Assim, um monte de estupidez e você fala, gente, não existe uma quantidade gigante de evidência que prova o que você está falando está totalmente errado, né? Mas algumas pessoas insistem porque apesar da informação estar de graça e disponível e nunca teve tão disponível assim, as pessoas não pagam pela informação, elas querem um filtro. Elas escolhem uma pessoa que elas admiram ou se identificam e falam assim, esse cara é minha fonte de informação e de opinião. Se ele me falar que tal fulano é ruim, acabou, não tem informação, tá, que mude a ideia dessa pessoa. Se ele vai falar que tal remédio é ruim, não tem informação. E de certa forma, se você pensasse, o economista, o time de econômico aqui da Itaú Asset, ele é quase uma comunidade. Todos os gestores eles recebem uma quantidade gigante de relatórios da Goldman Sachs, da JP Morgan. Fala assim, as melhores casas, eles têm excelentes economistas, eles mandam relatórios, eles mandam projeções, mas eles querem conversar com o nosso economista. Ele fala assim, eu quero saber a tua opinião sobre esse relatório que eu achei legal, né? E de certa forma é isso, né? Então a gente ainda vai ser um filtro, eu não sei dizer a palavra, mas é quase assim, é o que um influenciador é, né? Nada como ter um ser humano ali, né? Acho que por trás da tecnologia. Eu acho que, inclusive, assim, se você vê, as pessoas pagam para fazer parte de comunidades e de redes e elas não pagam para ter o GPT melhor, né? Não estou julgando, é o que o ser humano aparentemente demanda, né? E Thomas, você falou um pouquinho, né, dessa equipe, dessas análises. Fala um pouquinho mais como é que é a rotina ali do time, né? Hoje você lidera um time grande responsável por essas análises econômicas. Como é que é um pouquinho ali do dia a dia? Foi um pouco... Essa garotada acorda cedo e lê todos os jornais. Depois eles mandam áudio, né, com a opinião deles sobre, enfim, o que eles ouviram, o que eles estão achando, né? Como é que isso muda a opinião deles, né? E aí depois começam a entrar em um monte de calls, assim. A gente tem um multimesas dentro da Asset, são várias equipes de gestões independentes, e a gente se comunica com cada uma delas independentemente, né? E aí depois eles passam uma tarde fazendo projeções, coisas menos urgentes. Assim, a maioria deles trabalha de 10 a 12 horas por dia, tá? É uma rotina que além de ser muito intensa pela natureza do mercado financeiro, a gente tem um modelo de multimesas, onde a gente não atende só uma equipe de gestão, a gente atende várias equipes de gestões ao mesmo tempo. Então, isso é um desafio que enfim, né, a IA está ajudando a poupar tempo. Né? E como é que vocês montam esses times? Que tipo de talentos, que tipo de características, né, desses talentos vocês procuram? Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso mudou muito, tá? Isso mudou muito, assim, ao longo do tempo. Eu acho que um erro que algumas... Eu estou lendo um livro que é sensacional, tá? Se chama O Princípio do Peter Principle. Que ele diz o seguinte, né? A pessoa, ela evolui até o limite da sua incompetência, né? Que realmente, se você parar para pensar, assim, me diz um economista bom. Thomas Vu é um economista bom, tecnicamente. Bota ele para economista-chefe. O economista-chefe não é um economista. Eu entrei achando que eu ia ser um economista, mas ele não é, porque não tem como você ser, tá, o principal, né, analista, tá, de Brasil, inflação, atividade fiscal e política, e Estados Unidos, e Canadá, e Europa, e América Latina. Não tem como. Não tem como. E no começo, assim, eu até entrei com uma cabeça de, sei lá, imagina que você é um chefe de cozinha, e você fala, bom, agora o restaurante ficou maior, mas se eu contratar um monte de gente para cortar a cilindra do jeito que eu quero, para esquentar o caldo do jeito que eu quero, talvez eu consiga aparecer só para fazer o prato final, né? E não é a mesma coisa, assim.
É como se em economia, assim, o menu muda todo dia. O que está sendo discutido, o que a pessoa quer discutir é diferente todo dia, como eu falei, né? Enfim, a gente vê os eventos, agora é tarifa, antes era não ser outra coisa, né? Então não é assim, o menu é fixo e bota um monte de gente para fazer o jeito que você faria. Eu não sou mais um economista, né? O que hoje eu procuro, e é o que acabei fazendo, eu acabei delegando, né? Eu não sou o melhor economista em nada, eu não sou o segundo melhor economista em nada, talvez eu seja o terceiro melhor economista em todas as áreas. Essa é a minha diferença, tá? Se você pegar um economista qualquer do meu time, ele é melhor do que eu em alguma coisa, tá? Mas eu sou o segundo ou terceiro melhor em todas as coisas e eu consigo junto. Assim, eu sei o que é uma análise econômica bem feita. Então, assim, o que eu queria dizer, o meu trabalho, para que eu não fique estagnado no meu nível de competência, né? Falar assim, Thomas é um bom economista, mas é um incompetente economista-chefe, né? Eu tive que desenvolver, nesses 3 anos, outras habilidades, tá? Eu acho que uma delas eu diria assim, como se fosse um executivo, né? Que você falou, eu seleciono as pessoas, eu faço a curadoria das pessoas que entram, e eu delego, e eu sei o que é um trabalho bem feito. E eu olho e falo assim, isso aqui está mal feito, volta para a cozinha, isso aqui está bem feito, bem legal isso aqui, sabe? Vai lá e chama atenção, né? Eu acho que eu sou mais isso. Como você falou, né? Com a IA, e a gente pensando o que a máquina já faz melhor que a gente não precisa fazer, como é que a gente se adapta, né? Eu acho que eu sou também um empresário, quase que eu fosse um empresário. O que é um produto obsoleto, o que é um produto aqui que nossa, né? Existe uma demanda e com a tecnologia a gente pode fazer, né? Porque também não faz sentido até para a estrutura, né? A máquina faz isso bem, mas eu vou ter um exército de 20 pessoas fazendo do mesmo jeito. Não, a gente tem que ter uma mentalidade empresarial, né? Então, no fim das contas, a gente procura, tá, essas 2 características aqui que eu falei do meu pai, o cara que é esforçado, tá? O cara que tem uma competência técnica enorme, o cara que é uma pessoa de bom caráter, e eu acho que a autonomia. A pessoa que consegue trabalhar sozinha, você fala assim, aqui, cara, essa área aqui é tua, tá? Faz o que quiser, mas eu sei reconhecer se está bem feito ou está mal feito. E ainda falando de time, né? Quais os desafios hoje em dia? Como é que você faz para equilibrar essa pressão do dia a dia, no paralelo, desenvolver esse time? Você falou até de um livro, né? Então, hoje, como é que você se informa? Como é que você busca informações? Me fala um pouquinho, assim. Quando você começa... na fase da minha vida em que a prioridade era a parte técnica, né? Então, assim, tem um livro, tem uns analistas que eu gosto, eu tenho uma lista enorme, né? Cada um tem, né? Para tal assunto, né? Se é previsão do que vai acontecer com a China, tem um cara que eu gosto. O outro que esse cara não faz uma análise tão boa, mas ele tem um insight sobre como pensa o partido. Então, você percebe que você escolhe essa pessoa, né? É boa para isso, você tem uma lista enorme. Mas quando o meu trabalho era técnico, tá? Quando você começa a pensar em coisas que eu vou chamar de mais executivas ou empresariais, assim, o mundo mudando tanto, diversidade é bom. Diversidade é bom, assim, você não precisa reinventar a roda, né? Algum problema que eu estou tendo aqui, agora, no departamento econômico, dentro da Itaú Asset, deve ter um paralelo com algum problema em alguma outra empresa de um outro setor. Tá? Mas o cara já resolveu aquilo. Assim, eu não posso ser a primeira pessoa no mundo que está enfrentando esse problema. Né? E eu acho que com diversidade, que seja assim, pessoas de background diferente, conversar com viagem. É curioso isso, né? Mas sempre que você está fazendo uma viagem, você olha uma solução, o cara botou um durex aqui, você olha e fala assim, poxa, né, isso aqui está um truque que eu vou adicionar na minha caixa de ferramentas, né? Acho que, obviamente, depende de que fase da vida você está. Né? Eu não estou falando para ninguém para parar de ler livro e começar a viajar mais. Né? Depende do que você está querendo desenvolver. Né? E você falou de viagem, né? Como é que é o Thomas fora, então, do cenário ali, do dia a dia da empresa, né? O que você faz? Você tem alguma atividade que te ajuda a equilibrar ou até mesmo enxergar a economia de uma forma diferente? Olha, o Thomas fora do mercado, do ambiente de trabalho, acho que a minha esposa fala que é um Thomas extremamente chato, né? Eu gosto de esporte, né? Por acaso, o esporte que eu me identifico um pouco é o surf. Mas acho que os meus filhos são uma válvula de escape muito grande. Eu gosto muito de passar tempo com eles. Mas é interessante isso, né? Eu sou muito curioso. Eu sou muito... vamos dizer assim, eu não sei, mas tem um durex ali, sabe?
Na casa eu vou parar na frente e vou ficar olhando por que o cara botou esse durex ali, sabe? Eu dei o exemplo do durex, enfim, por acaso, mas tem uma fita ali, né? E de novo, né, assim, às vezes um pedaço de fita adesiva resolve um problema enorme, às vezes não, e você sabe exatamente, né, eu chamo de curioso, minha esposa diz que é chato, né, às vezes quando eu paro aleatoriamente fico olhando uma coisa, eu acho isso Você vai tirando um repertório ali, né, para algumas outras situações da vida, né? E, Thomas, quando a gente fala de alguma habilidade ou característica profissional, tem alguma que você ainda quer desenvolver? E qual que seria? Tenho, eu acho que para eu não bater aqui no meu nível de incompetência, né, eu dei pouca atenção, não é que dei pouca atenção, né, eu dei muita atenção na minha vida para habilidades que vamos chamar assim, eles chamam de hard skills, né, para habilidades técnicas. Eu acho que as habilidades emocionais minhas são abaixo da média, tá? Sem, assim, acho que faz parte, né? E hoje eu estou tentando desenvolver um pouco mais essas habilidades emocionais, os soft skills. Eu acho que, primeiro, porque o meu cargo demanda, depois porque o mundo demanda, né? Eu acho que a inteligência artificial está avançando rápido em demandas técnicas. Eles conseguem responder muito bem respostas técnicas e eles se comunicam bem. Eles são bons de fazer resumos, né? E acho que tem umas outras habilidades aqui que eu já identifiquei. Então, só mais especificamente, né? Eu acho que assim, se algum aluno de economia perguntar, né, quais são as habilidades técnicas e habilidades emocionais que você acha que um economista tem que ter, né? Uma pessoa tem que ter, né? Eu diria assim, primeiro você aprende matemática, aprende a contar, depois você aprende estatística, né? Que eu chamo de contar no futuro, né? Quantas laranjas tem essa árvore? Isso é matemática. Quantas laranjas vai ter na árvore amanhã? Aí você está falando sobre o futuro, você tem que estudar estatísticas, né? Como é que eu faço o maior número de laranjas com esse dinheiro que eu tenho? Aí você vira quando está pensando em economia, você está pensando que você tem um recurso escasso. E aí quando você começa a pensar em comportamental, né, você começa a pensar em finanças, né? Assim, se todo mundo tiver a mesma ideia de plantar uma árvore de laranja, de repente esse preço de laranja aqui vai me dar um prejuízo. Como é que eu faço? Né? E acho que isso aqui é uma longa trilha de matemática, estatística, economia, finanças, sabe? E aí tem uma trilha de habilidades emocionais que são importantes. Assim. Primeiro você aprende a juntar palavras, né, e fazer uma frase. Legal, né? Mas aí eu acho que depois você começa a aprender a negociar, que é um pouco diferente de você só fazer palavras, né? Assim, eu acho que o ChatGPT já fala muito bem, mas negociar, né? Assim, quando você um ponto de vista, se a pessoa fala assim, eu voto em A, você fala assim, eu voto em B, você às vezes tem que saber negociar. Por que você acha melhor para a sociedade votar em B do que em A, sabe? Você tem que saber negociar, né? Enfim, a gente tá tudo dia negociando mesmo sem saber, tá? Aí eu acho que já começa a entrar no meu campo, assim, fazer política. Eu sempre olhei assim, eu sempre tive um certo ranço da palavra fazer política, né? Que a gente sempre acha que associa isso a, por exemplo, a uma pessoa que tem uma competência técnica aqui, mas ele é admirado aqui e o resto tudo é habilidade política, né? E não é verdade, né? E acho que recentemente alguém tirou isso de mim. Basicamente, se eu estou no econômico aqui e o Itaú tem recursos escassos, ele está decidindo o que é melhor para fazer para o cliente. E se eu tenho a opinião de que o melhor para o cliente é investir um pouco mais aqui ou fazer certas mudanças na estrutura econômica, eu tenho que saber fazer política para extrair o que é melhor para o cliente. E aí eu acho que a última aí você já é quase o executivo, né? E aí a última eu acho que é liderança. É liderança. É quando você define os objetivos. O objetivo é esse, né? E eu acho que são pontos ali que eu não desenvolvi bem. Tô investindo, tô lendo algumas coisas, mas é fascinante também, né? Eu acho que eu dei menos atenção do que eu deveria. Eu não posso falar isso, né? Porque talvez eu tenha esse emprego porque era um bom economista ao mesmo tempo, né? Que eu estava brincando, né? Então, pois é. Então, a gente está chegando agora no final aqui do nosso bate-papo, mas antes eu queria saber, pensando nas novas gerações, jovens que pensam em trabalhar com macroeconomia, qual que seria o seu conselho? Então, são dois. O primeiro tem um fenômeno que está acontecendo agora, né? A IA, né, está mudando muita coisa e uma delas é que eu estou percebendo que mais e mais firmas estão contratando menos recém-formados. E a gente, por exemplo, né, eu percebi outro dia na discussão com o time que a gente estava discutindo por muito tempo como é que a gente refinava um prompt para que a rede neural lá generativa desse uma resposta mais apropriada. E a gente parou e pensou, a gente fez uma pausa e falou assim, reparou que a gente estaria tendo essa conversa com um estagiário ou com um economista júnior, né? E a gente está ensinando isso para pessoas, agora a gente está ensinando isso para a máquina.
né? Então é curioso, porque de certa forma, você entra júnior e você participa de todas essas discussões, e aí quando você fica sênior, você reconhece como é que você faz um trabalho, como é que você faz uma pesquisa, como é que você faz uma coleta de dados. Só que agora a indústria, e isso aconteceu nos Estados Unidos também, as pessoas não estão mais... As pessoas passam pelo menos metade do tempo treinando uma máquina a fazer essas coisas e não uma pessoa. E existe bastante gente informada que não está conseguindo arrumar um emprego. Tá? E alguma coisa parecida com... Imagina que inventaram a calculadora, só que você não aprendesse a somar e subtrair na escola, você aprendesse no trabalho. Tá? E aí, se as pessoas não vão para o trabalho, não aprendem a somar, subtrair, só aprendem a usar a calculadora, o que você faz? Tá? Então, o que eu acho? Tá? Os alunos têm que cada vez mais... cada vez mais elas têm que, para essa geração que está se formando agora, se engajar em atividades que, de certa forma, simulam um ambiente profissional. Liga de mercado financeiro, qualquer coisa. Tenta estagiar. Está cada vez mais difícil você ter aquele primeiro emprego para ganhar aquela experiência. E aí fica aquela pergunta, se você não tem um primeiro emprego para ganhar experiência, como é que você fica um cara experiente? Né? O ovo e a galinha. O segundo, que é uma coisa que eu acho que é mais de longo prazo, eu acho que as universidades vão mudar e vão resolver esse problema, né? As universidades estão muito focadas em conhecimento, tá? E à medida que eles percebam isso, o conhecimento ficou acessível, eu acho que talvez elas comecem a treinar mais as pessoas para o meio profissional, e o problema é essa geração que pega essa mudança. Agora, assim, para o futuro, em geral, eu acho que as pessoas não vão ter carreira. Não é assim, qual é a habilidade que eu tenho, você identifica isso com 17 anos, vou fazer economia, agora eu vou ser um economista. Talvez um dia eu trabalhe no marketing, talvez tenha uma empresa, mas assim, eu vou ser um economista. Né? Não é mais verdade, né? Acho que ao longo do tempo vários empregos vão sumir, outros vão aparecer, e eu acho que a pessoa tem que identificar a sua habilidade. O que eu sou bom? O que eu sou bom? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, né? E aí, ao longo do tempo, ele vai ter que ter esse lado empresarial. Como é que eu monetizo essa minha habilidade ao longo da minha carreira? Pô, mas isso é mais fácil. Eu vou ser um economista e eu vou trabalhar no mercado financeiro, assim que eu monetizo. Assim, vai ter o dia que não vai ter mais cargo para economista no mercado financeiro. Eu vou provavelmente tentar monetizar isso de uma outra forma, de uma forma mais dinâmica, acho que vai funcionar ali, né? Eu acho que as pessoas vão ser empresárias. Assim, você não vai ter uma carreira, você identifica a sua habilidade. E aí, ao longo do tempo, você tem que observar assim, como é que eu transformo isso num produto, né? No bom sentido da palavra. Tem uma demanda social por alguma coisa desse tipo, as pessoas estão dispostas a pagar por isso porque melhora a vida delas, eu vou oferecer. Né? Acho que complicado, né? Mas acho que a gente vai sobreviver. Thomas, obrigada. Foi um bate-papo aqui super interessante. Foi um prazer receber você aqui no Mindasset. Nada, daqui a 3 anos tem outro, né? Acho, até menos, hein? A gente espera te receber em breve aqui. Obrigada, viu? Obrigada. E para você que nos assiste ou nos ouve, siga o Mindasset na sua plataforma favorita e compartilhe esse episódio com quem também se interessa por investimentos, mercado financeiro e economia. Até o próximo episódio.